de ontem para hoje surgiu um novo nome. Claro que muita gente quer ouvir falar sobre o Jorge Jesus. Flamengo, o Benfica jogou ontem, né? Ganhou, resultado mentiroso, porque o Benfica não fez uma boa partida. Mas, enfim, o resultado foi feito, o resultado aconteceu, o Benfica está classificado para as oitavas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Só que com essa classificação, né, que muita gente estava contando que pudesse acontecer alguma coisa, o Benfica não se classificar e o Flamengo pudesse intensificar mais ainda, surgiram outros nomes. E um nome novo que surgiu é o técnico argentino, né, que o Flamengo teria consultado, procurou saber como que é o Eduardo Berizzo, um técnico de 52 anos, argentino, ex-técnico da seleção paraguaia, e ele foi zagueiro na época que jogou. Queria saber se você conhece ele, alguns amigos falando que ele não tem nada a ver o estilo de jogo dele, eu não conheço, mas procurei saber um pouco antes de entrar aqui na live, e alguns amigos falaram, Marquinhos, olha só, não tem nada a ver com o estilo de jogo do Flamengo, mas que ele foi consultado, ele foi consultado. Você conhece ele? O que você acha, irmão? Marquinhos, com toda sinceridade, eu não conheço, tá? Nunca ouvi falar do trabalho dele, não de agora, em outras oportunidades, nunca ouvi falar. E se ele foi técnico da seleção do Paraguai, como você falou aí, também não é grande referência, né? Até porque o Paraguai, para o futebol sul-americano, já não é grandes coisas, para o futebol mundial, né? A gente vai lembrar de situações da seleção do Paraguai, como, por exemplo, da Copa de 98 na França, que tinha aquele time com Chilavert, Gamarra, né? Que, enfim, que fez alguma coisa de diferente, mas é muito pouco para o que é uma seleção. Então, assim, não conheço o trabalho desse treinador, mas acho que, independente de tudo isso, agora, Marquinhos, meus colegas de bancada, galera do chat, o que mais vai acontecer, até que isso se concretize, vão ser situações em que vão se encaixar diversos nomes de treinador. Mesmo que isso não seja verdade, isso valoriza o profissional. Agora, lá para o Eduardo, né, Berizzo, que você falou, ele deve estar feliz da vida, porque mesmo se essa história não for verdadeira, se vincularam o nome dele ao Flamengo de alguma forma, e a gente sabe que isso é o que mais tem por aí, principalmente depois que criaram a internet, você cria uma notícia, mesmo que ela não seja verdadeira, espalha isso de uma forma inteligente e aquela mentira acaba se tornando verdade e você não tem mais como provar que não é verdade. Então, para ele, é uma maravilha, não tem lado ruim, para ele só é valorização. Mas eu não conheço o trabalho dele, portanto, não vou julgar se é bom ou se não é. O que eu estou julgando é se ele foi treinador de seleção do Paraguai. Eu não sei a época. Mesmo assim, eu quase nunca vi a seleção do Paraguai fazer nada que me chamasse a atenção, tirando essa Copa de 98, que para mim é um caso totalmente à parte. Mas, sinceramente, acho que isso vai acontecer até que se concretize o nome real do treinador e para quem o Flamengo vai enviar a proposta. Até agora, pelo que eu sei, é que o Flamengo teria sondado, mas esse teria pode não ser realidade. Então, vamos aguardar os próximos dias. É uma novela, a gente já está vendo que é uma novela. Tudo que envolve o Flamengo se transforma em algo muito grande, seja para o céu ou para o inferno. E isso que a gente está vendo é mais uma situação. Um novo treinador para chegar e a gente está vendo que pode ser o Galhardo, pode ser o Jorge Jesus, pode ser o Carvalhal. Daqui a pouco vão falar no técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, vão falar no técnico do Paraguai, vão falar do Parreira, do Zagallo, porque é o Flamengo e o Flamengo realmente cria isso no mundo do futebol. E quem vende notícia adora essa novela muito grande. Vamos ter que aguardar, mas o trabalho desse senhor realmente eu não conheço. É isso, o meu amigo, a galera falando muito aí, e é isso que a gente falou no início, né? Não tem o perfil do Flamengo, não tem de forma nenhuma técnico retranqueiro, o Felipe Ruggeri. E que, cara, só que a gente tem que trazer a notícia, né? A notícia ela sai, a gente tem que trazer, a gente averigua, claro, e tem que trazer para o torcedor, justamente para acontecer isso, para acontecer esse debate, e o torcedor poder externar o que ele pensa sobre a situação. Eu não sei o que você pensa, e virando essa chave de situação de Jorge Jesus, né, que é o que todo mundo, a grande maioria queria, mas se torna agora um pouco, não impossível, mas um pouco mais distante. Então a gente tem que começar a virar a chave, começar a abrir a mente para mais opções. Se o Carvalhal seria a sua opção, o Flamengo teria que ir lá e vai logo, fecha com o Carvalhal e inicia a temporada já de 2022.
Na verdade, eu penso que, como você falou, Marquinhos, o Flamengo tem que ter muito cuidado. Não adianta você ver um treinador com muita vontade de vir e você deixar ele descanteado, né? Botar ele ali, ó, você fica aqui, eu vou tentar umas opções, se não der certo, eu te trago, né? Eu acho que assim seria muito amadorismo. A nossa diretoria já deixou claro que não é seu forte contratar técnico. Os tiros que tentaram aí nos técnicos nos últimos 3 foram todos errados, só salvou o JJ, que não foi por acaso aí mérito da diretoria em si, o Pelaipe está muito envolvido, que não está mais no Flamengo. Agora, as outras situações aí de sondagens, isso tudo vai acontecer, é normal, até pelo tamanho do Flamengo, mas eu espero que o Flamengo esteja com a mentalidade certa do que precisa, do técnico do perfil certo que precisa contratar. O Carvalhal é uma opção agora muito mais certa e presente do que os demais, porque além dele ter sido indicado pelo JJ na época, ele tem um estilo de jogo parecido, né? A questão maior que envolve é uma briga interna no Flamengo, né, Marquinhos? Que tem parte da diretoria que quer ele, tem parte que não quer. Então, isso, infelizmente, acaba comprometendo a instituição Flamengo e a gente acaba ficando prejudicado. É como você falou, os dias vão passando, daqui a pouco chega o final de dezembro, e por uma briga interna e por uma falta de competência de uma parte da diretoria, a gente vai acabar ficando sem nenhum treinador bom de nível europeu, com inteligência para chegar e assumir o comando do nosso time. Aí daqui a pouco vai vir mais um meia-boca, que eu não dou 2, 3 meses aí até de campeonato de início para ser demitido, seja pela diretoria, seja pela pressão da torcida, ou seja até pelos jogadores aí também. O Bruno Viana, que faz o seu último jogo hoje pela equipe do Flamengo, vai ser devolvido lá, o Flamengo não vai continuar com ele. O Cleiton, o Gabriel Batista, Hugo, João Gomes, o Lázaro, Léo Pereira, Matheus Lima, Matheus Cunha, o Matheus França, que deve ser titular hoje, Noga, o Otávio, Pires da Mota, tá? Provavelmente também deve estar aí no meio de campo do Flamengo, René, pela experiência dele, o René, o Ryan Lucas, o Thiaguinho, o Vitor Gabriel, o Ayrton e o Wesley, que deve ser o lateral direito nessa equipe de hoje. Grandes meninos aí que vão receber as suas oportunidades e é bom para a gente poder ficar de olho, avaliar, ver como que cada um vai se comportar dentro de campo, um jogo solto, não tem aquela obrigação toda, né? Tem que ganhar, vestiu a camisa do Flamengo, tem que entrar em campo para ganhar. E o Flamengo, a galera brincando, Marquinhos, tem jogo hoje, não sabia, rapaziada, tem jogo hoje. E para o Flamengo, a grande importância é o Flamengo passar, né, dos 72 pontos e finalizar o Campeonato Brasileiro com uma vitória, que já tem um tempinho, se eu não me engano foi em 2019, a última vez que o Flamengo finalizou o Campeonato Brasileiro com vitória, o último jogo com vitória. Já para o Atlético Goianiense, tem um peso muito maior essa partida de hoje. Exato. O Atlético Goianiense vem de 3 vitórias seguidas, a última contra a Bahia, Chapecoense e a última contra o Internacional. O Atlético Goianiense está brigando por uma vaga na pré-Libertadores contra o Fluminense e o América Mineiro. Então o Atlético Goianiense vai vir com tudo, é o último jogo, uma vitória vai manter lá o Atlético Goianiense na pré-Libertadores e o Flamengo fazendo experiências. O provável time do Flamengo para essa partida de hoje é o Hugo no gol, tá? Hugo no gol, o Wesley na lateral direita, a dupla de zaga Bruno Viana com Léo Pereira, René na lateral esquerda, Pires da Mota, João Gomes no meio, Lázaro. E aí, interessante a gente falar, o provável time do meio para frente, na armação, o Lázaro, na ponta direita, o Thiaguinho, na ponta esquerda, o Matheus França e o Vitor Gabriel de atacante, ou seja, o quarteto formado por meninos da base sub-20 do Flamengo. Queria aí que o Bruno, depois o Ruggeri, finalizando a Letícia, comentasse um pouquinho sobre esse jogo, o que vocês esperam para o jogo de daqui a pouco. Olha, eu concordo que tem que vencer, né? Tem que vencer sempre, seja no futebol, no basquete, no cuspe à distância, tem que vencer. O Flamengo é feito de vitórias. Agora, mais importante até do que a própria vitória é o desempenho individual de cada um deles, porque como equipe é muito difícil cobrar, né? São jogadores que, apesar de terem jogado juntos na base, o profissional é diferente, é muito diferente, né? Então, eu quero ver o desempenho individual, a movimentação individual. Por quê? Porque eu quero ver esses garotos de forma individual quando eles caírem para jogar com os jogadores do time principal. Ou seja, eu vou me ater muito mais à questão individual da movimentação, da qualidade do passe, da qualidade da conclusão, da tomada de decisão dentro do campo,
porque entrosamento provavelmente a gente não vai ver, mas o Flamengo hoje, para a realidade do Flamengo e do futebol brasileiro e sul-americano, precisa vender jogadores. E para isso tem que formar esses jogadores e eles precisam aparecer para o mercado internacional. Então, pensando em tudo isso, eu quero ver esse jogo. Eu acho que ele vai ser bem interessante desse ponto de vista. Já que o resultado, para mim, apesar de querer a vitória, não vai ser a minha prioridade. Eu quero olhar esses jogadores do ponto de vista individual. Se isso tudo puder acontecer, se eles se saírem bem individualmente, conseguirem formar um time ali dentro de campo e trouxerem a vitória, muito melhor. A gente vai comemorar mesmo sem grande importância para a pontuação geral. Mas eu acho um jogo bastante interessante para a gente observar esses garotos hoje. Beleza, Bruno. Galera falando, eu falei 2019, é 2009. Desculpa, eu falei errado. É 2009 que foi o jogo contra o Grêmio, que o Flamengo sagrou campeão na última rodada por 2-1. 2019 foi a porrada que a gente tomou do Santos, né? Mas a gente já estava pensando na Libertadores. Já estava pensando já no Mundial, na verdade. Mundial, isso aí. Ruggeri, a galera falando aí é verdade. Vai ser um jogo duro. O jogo de hoje vai ser um jogo duro. E é importante ter um jogo duro justamente para a gente poder colocar à prova alguns jogadores que a gente pode contar para 2022, né? Pois é, e ver alguns garotos também, né? O Matheus França entrou no último jogo contra o Santos, já deu para ver uma certa qualidade nele ali, tá arrebentando na base, muito jovem ainda. O Lázaro entrou, teve oportunidade também. Enfim, é legal para a gente ver alguns jovens, né? E vai valer alguma coisa, porque para o Atlético Goianiense vai valer muito. Os caras vão jogar a vida contra o Flamengo, né? Então o Flamengo tem que ficar ligado. O Atlético Goianiense ganhou do Atlético Mineiro, hein? Lembra? Sim, um jogo difícil pra caramba, cara. Um jogo duro. O Flamengo tem dificuldade contra o Atlético Goianiense. Um jogo aqui no Maracanã, beleza, mas quem lembra da estreia do Domi lá, aquela porrada de 3-0 que a gente toma lá em Goiás, né? É difícil pra caramba. Ainda mais eles disputando uma vaga na Libertadores. Eles podem chegar numa pré-Libertadores e podem mesmo, tem grandes chances. Você vê como se você se organiza, a coisa pode acontecer, né? O América Mineiro disputando, Ceará disputando, Atlético Goianiense disputando, Fortaleza está na Libertadores, já classificado, Bragantino, olha aí, são times que você não apostaria, né? Então, organização é muito importante, né? O Flamengo deu um pouco da receita disso, né? Há alguns anos atrás, 6, 7 anos atrás, quando começou essa caminhada. 8 anos, né? 2013. Então, tem que se organizar, cara. Não tem tempo mais para amadorismo.